Começa agora mais um episódio do VPcast. Eu, Marcela Leite. E eu, Júlio Sobral. Estamos aqui para mais um episódio e antes de tudo, a gente precisa convidar você para seguir, curtir, compartilhar, deixar o seu like, que é muito importante. Ativa o sininho, do seu podcast no Vale. Porque é muito importante para o nosso trabalho e, claro, também nas redes sociais. Cast.vp lá no Instagram, para você conferir os cortes de todos os episódios e também os conteúdos que a gente traz sobre assuntos relevantes aqui do Vale do Paraíba. E também acompanhar a nossa versão da revista digital. Fique lá acompanhando, @revistavp. Vai ter muita novidade. Todas as personalidades que prestigiaram o lançamento da revista. E claro, se você quiser aí a sua versão digital, é só acessar o nosso site. Ou se você quiser uma versão impressa, é só mandar um direct pra gente lá no Instagram, que a gente direciona onde você pode retirar gratuitamente. Sim. E agora, vamos apresentar o nosso convidado, que já é de casa, e a gente tem muito orgulho e muito carinho de receber no nosso microfone. Vereador Gessé Silva. Ele é reeleito para o Legislativo Municipal de Taubaté em 2024 com 2.359 votos em seu terceiro mandato em Taubaté. Ele é um político com atuação na Câmara de Taubaté, com foco em obras urbanas, regularização fundiária e combate às enchentes. Interessa-se por infraestrutura, drenagem, leis urbanísticas e necessidades municipais. Defensor de projetos de prestígio local. Lei da regularização de imóveis, mudanças no Código de Obra de Fiscalização, envolvimento em pautas de fé religiosa cristã, ligado à comunidade do povo, com discursos que ressaltam compromisso, transparência e resultado, e aí à frente também de muitas políticas em prol da saúde da mulher e também criador da lei que dá acessibilidade às mães TEA, que tem as crianças com transtorno do espectro autista. Depois ele vai contar mais sobre a lei das vagas no estacionamento e do estacionamento, de empresas, e também contar como foi aí esse ano com muitas políticas em prol das crianças do espectro autista. Sobral, comanda. Então, foi um vereador só que você citou aí? Foram vários? Pois é, né? Com esse currículo. Gessé, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você já está no seu terceiro mandato. Tudo começou em 2017. E eu queria saber como que foi a primeira sensação de entrar no ramo político e qual foi o start para você falar, olha, agora eu tenho que fazer algo pela cidade de Taubaté, eu tenho que estar aqui nesse movimento, e o que te motivou nas suas reeleições também. Primeiramente, quero agradecer, olá, o pessoal que sempre ligado aí no VPcast, que prazer estar aqui com vocês, Marcela, Sobral, e ver qual a importância desse podcast. E como você me pergunta sobre a minha trajetória, vi ela lendo ali, falando um pouco aí do nosso trabalho, do nosso histórico. E quando você me pergunta qual foi o start, o que levou, na verdade, a política, quando criança, a gente já aprende a fazer muitas coisas. E eu vou definir o que me levou a buscar o mandato, a trabalhar no Legislativo, eu defino como servir as pessoas. O vereador, ele tem a oportunidade de servir a comunidade em várias maneiras. E quando você tem, de forma oficial, eleito, primeira vez, puxa, é a primeira vez, poderia perder, mas deu certo. Mas quando tem uma reeleição à frente, o desafio dobra, né? E eu consegui. Aí vem a terceira. Então, eu acredito, assim, que o chamado, a vocação de servir as pessoas, de estar pronto a ouvir a população, é o mais importante. Então, eu entendo que o que me atraiu a entrar na política partidária foi todo já um histórico que vem familiar. A minha mãe tem muito essa pegada de ajudar o próximo e a gente aprende, né? E eu gosto muito do que faço, haja visto que estou aí no terceiro mandato. E quando você termina o mandato e é reeleito, é a maior prova que a população aprovou o seu trabalho. Porque você ganhou a eleição a primeira vez. Circular é uma carta em branco que a população vai fazer. No final, ela vai aprovar ou não. Então, eu entendo que a aprovação da população é o maior combustível para a gente continuar atuando em políticas públicas,
atuando em questões que vai mudar a realidade das pessoas. Então, o meu foco é esse. O que despertou a política, como eu defini, é servir as pessoas. E vamos continuar, porque o legislativo, ele vai ficando enquanto a população assim entender. Porque a gente não tem um limite de reeleição. Apenas o executivo. Governador, presidente, né, prefeito. Já vereadores, deputados, não. Tem essa abertura. Enquanto nós tivermos a oportunidade, né? Porque quando eu falo que eu faço o que eu gosto, é de coração mesmo. Tanto é que eu tenho semanalmente, às quartas-feiras, o Café com Gessé. Né? Não é essa estrutura do podcast, O cafezinho aqui, ó. Não ia deixar. Não é estrutura, mas é o momento que eu abro o gabinete Portas Abertas, mandato participativo, onde a população ela vai até o gabinete, leva demandas, mas também contribui. Leva ideias, propostas. A Marcela falou no início, algumas leis municipais que estão em vigor hoje, nasceu do Café com Gessé ouvindo a população. Então é gratificante, eu sempre falo das oportunidades que eu tenho, e não é diferente aqui no VPcast, que meu mandato é à disposição da cidade de Taubaté. Muito bom, Gessé. Gessé, vamos falar das leis já, porque são algumas, Sim, né? Então, para a sim. gente poder esclarecer. Como funciona essa questão de você trabalhar em prol da população e colocar uma lei em vigor? Olha, primeiramente, a gente tem a ideia de uma necessidade, a maioria dos casos. Por exemplo, você falou aí de questão de construção. Eu tenho um projeto importante que nasceu de necessidade das pessoas. É uma coisa simples, mas que muda a realidade da pessoa. Então, até é muito comum ter imóveis de 5x25, popularmente conhecido como casas geminadas. Sim. Né? Ou, pro bom taubatiano, casinha de meio lote. Exato. Entendeu? E essas casas, a prefeitura até então, era uma legislação de 30 anos atrás, que não permitia fazer a garagem. Né? Era metade. Imagina você cobrir somente metade de 5 metros. Aí um cadeirante, por exemplo, ia sair na chuva, ia proteger o patrimônio, que jeito. Então nós colocamos, devido à necessidade e situações que a fiscalização foi até o local, fez a pessoa destelhar a metade. Nossa. É uma hipocrisia. Né? Você tem 5 metros cobertos. Não, você só pode a metade. Aí destelha. Então, devido a essa necessidade, eu apresentei o projeto e aprovado e está em vigor, beneficiando as pessoas mais simples, no caso, né? Sim. Então, é assim, você apresenta, protocolo é lido, corre as comissões, tendo os pareceres favoráveis, vai pro plenário e a gente vai para votação. E a outra que que a gente pode falar, né, que é a mais relevante, que tomou grandes proporções, é a vaga de estacionamento demarcada para mães de crianças do espectro autista. Para a família do TEA, na verdade, Sim. né? Foi assim, foi um shopping de Taubaté que deu pontapé inicial, bem no início, e eu vi daquela atitude brilhante uma oportunidade de colocar para a cidade toda. Só que no Café com Gessé eu recebi 4 mães atípicas. Eu falei, olha, eu tô com essa ideia, consultei quem de direito, olha, o que vocês acham disso aqui? Elas viram, leram, não é o que mais a gente precisa no contexto de estacionar carro. Por exemplo, quando a criança atípica, ela se descontrola um pouco, a mãe tá no centro da cidade, a mãe tá com um carro e a criança descontrola. Onde ele ia parar? Exato. Então, Tem que hoje, ser uma vaga rápida. a vaga exclusiva é para casos assim, Sim. entendeu? E é um projeto que eu tenho muito prazer em falar, que deu uma virada de chave no olhar político da cidade para a questão do autismo. Hoje temos vários frentes aí que avançou muito e nossa cidade ela não ficou para trás. Então, tem olhar inclusivo, sim. Então, foi assim que surgiu essa lei. Falando do autismo ainda, do TEA, tem uma lei municipal de minha autoria também que garante para gestantes TEA, né? Nas nossas jovenzinhas de hoje, vai chegar um momento que vai ser mãe, vai dar gestante, Sim. vai dar à luz. Então, no momento, ela vai ter o pré, o parto e o pós-parto. Acompanhamento psicológico. O acompanhamento especializado e até 2 anos da criança. Então, pensando no futuro, são leis que deram certo, graças a Deus. Sim.
Gessé, e aí continuando falando ainda da questão das mulheres, já que a gente levantou a pauta, né, Sim. das mães, enfim, explica um pouco pra gente por que você hoje é conhecido como vereador da causa feminina na cidade. Marcela, o mandato é assim, né? O primeiro mandato eu comecei a trabalhar, fui sentindo o clima, porque ninguém chega sabendo tudo, né? Então você vai vendo, o seu trabalho vai no dia a dia e as coisas vão acontecendo naturalmente. A pauta das mulheres chegou para mim através do doutor André Girardi, né? Nos encontramos um dia na igreja. Ele, cara, eu preciso falar algo para você. Eu falei, tá bom, vamos conversar. E ele é um mastologista muito renomado, respeitado. Falou, ó, hoje em Taubaté tem uma fila de 100 mulheres. Só que eu preciso zerar essa fila, só que eu tô travando na política. Aí eu entrei politicamente para articular toda essa questão de liberar e tal. Para resumir, depois de audiência pública, muita conversa com a prefeitura, o doutor André foi liberado para de 20 horas semanais, 10 ele atendia na casa da mãe Taubatiana e 10 fazia procedimento no Agamute, o qual surgisse. Da primeira conversa até dar o ok, já tinha ido para 300 mulheres. Nossa Uau. Senhora. Essa fila. Então, são mulheres que tinham ali um pequeno vestígio, uma suspeita, talvez. E o tempo que estava levando, quando ela conseguia, pelo estado, a rede Hebe Camargo, muitos casos era tarde demais. Já estava bem avançado. A doença. Com essa política pública voltada à questão do câncer de mama, com o procedimento precoce, conseguimos zerar essa fila. E hoje a Taubatiana tem esse braço municipal na saúde que ela consegue, assim que pega o caminhamento, ela consegue marcar, e se na consulta com o mastologista for diagnosticado lá um ponto, uma vírgula, um pequeno vestígio, e o doutor André entender que precisa fazer precocemente ali, hoje consegue fazer Taubaté e não depende mais 100% só da rede Hebe Camargo. Vidas estão sendo salvas, Exato. né? Parabéns, É Gessé. isso. Excelente. E aí, continuando, acho que é importante a gente falar também sobre o momento atual, né? A gente teve um ano aí de muitos acontecimentos, né? Estamos chegando ao fim, né? De 2025. E aí, o que você tem como pautas importantes que é a sua visão agora para o próximo ano no seu mandato? Olha, a gente tem que acompanhar, né, as necessidades do município, Sim. né? Então, tá atento, porque as necessidades elas vão surgindo. Nós, esse ano que está se findando, foi uma luta árdua na questão da macro drenagem. O município sofre muito ainda, né? Taubaté, só dar um dado aqui importante, teve muito índios aqui. Os indígenas entendiam que Taubaté, um dos significados para os índios, era terra das muitas águas. Ou seja, da divisa de Pinda até Caçapava, são mais de 13 passagens de água da parte alta para a parte baixa. Então, realmente, é terra de muitas águas. Uhum. Só com o crescimento da cidade, da população urbana, pavimentando, o solo ficando impermeável, né? Foi dificultando. Hoje, a gente sofre nesse crescimento tanto quanto desordenado. Então, nossa luta foi esse ano para a questão da macro drenagem, enchentes e tal. E a gente vai continuar o ano de 2026, porque as obras vão dar início ainda, né? E nós estamos preocupados porque não conseguimos dar o pontapé inicial. Mas como é uma questão que a cidade tem muitas demandas, é uma das coisas que a gente vai ficar de olho na questão de infraestrutura. Mas na saúde, temos também foco na questão de melhorar o Agamute, que é a retaguarda na cidade. Sim. Né? A questão da maternidade. Eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade, Sobral, de agradecer a minha deputada, presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, que tem um olhar carinhoso para Taubaté, tem destinado recursos para que eu pudesse orientar a Secretaria de Saúde totalmente voltada à questão das mulheres. Dar um dado importante para você, Marcelo. Muitas mulheres, elas sofrem hoje no município
a questão popularmente conhecida como a bexiga baixa, quando vai saindo a bexiga da mulher, abaixando, e estava com pouco recurso, né? Então a doutora Luciana Kemi me procurou, nós conseguimos destinar verbas que a Renata mandou para o município para cuidar dessas mulheres, para fazer aquele procedimento que chama de tela, para trazer a dignidade para a mulher novamente. Então, são pautas como essa que o ano que vem, com certeza, nós vamos dobrar a nossa atenção, né? 25 foi um ano de muitos resultados, mas eu creio que 26 também, além da infraestrutura e da saúde, temos muita coisa no esporte de inclusão, que a gente trabalha muito bem e temos retornos plausíveis. Sim. Gessé, você também é muito à frente da questão de obras no município. Quando a gente envolve transparência, fala de transparência, de fiscalização, de prestação de contas, é um termo muito usado pela maioria dos políticos, mas é pouco sentido, a gente tem pouco sentido Sim. muitas das vezes. Como que você faz para você transparecer essa transparência no seu mandato? Olha, Sobral, vou dar um exemplo. Nós estamos falando aí da macro drenagem, 12 empresas venceram, né? Para que você que está me assistindo é de Taubaté vai saber, mas quem não é, só para dar uma noção. Na Avenida do Povo, que é a avenida que é a principal, ali que é corredor do hospital, é a Câmara Municipal, a Avenida Coberta, ali passa um rio chamado Córrego do Judeu, né? A Bacia do Judeu. Então foi a Bacia do Judeu e a Bacia do Convento Velho, que é no Campos Elíseos, para o mercado municipal, até o convento. 2 empresas ganharam, e eu, para responder exatamente a sua pergunta, eu montei uma frente parlamentar, que eu sou o presidente dessa frente parlamentar, com alguns vereadores que assinaram comigo, para nós acompanharmos, passo a passo, o trabalho das empresas, né? Então é uma coisa séria, é dinheiro da população, é a população que paga essas obras. Não é o vereador que tira lá um boleto e paga, não é o vereador que põe recurso. Na verdade, as emendas que nós decidamos nada mais é do que os impostos que a população paga. Fruto da arrecadação. Exatamente. Então, nada mais que justo o representante do povo na frente parlamentar fiscalizando e trazendo a transparência que você me perguntou. Então, é mais ou menos essa pegada que a gente trabalha. Ô, Gessé, compartilha um pouco com a gente, você falou do café com o Gessé, né? Quais são hoje... Já fui num cafezinho desse. Você já foi? Eu também já. Fui em Gostei, vários. fui muito bem recebido. Eu também. E próxima quarta-feira eu acho que eu vou dar um pulo lá, hein, Gessé? Se você não for ainda no Café com o Gessé, aproveite. Maravilhoso. Uma excelente oportunidade de poder você conversar diretamente com o Gessé, uma conversa pessoal com ele e compartilhar aí, né, o que você tem de demanda, o que você tem, de repente, aí de questões em relação ao município. Gessé, quais são as principais queixas que você recebe no Café com o Gessé, pra gente entender hoje o cenário da cidade? Tá. O Café com o Gessé foi uma ferramenta que agradeço a Deus por ela, que eu entendi, poxa, aqui é a casa do povo, a gente chama, a Câmara é a casa do povo. Então, é importante eu receber o povo na casa do povo. Exato. E durante a semana eu escolhi quarta-feira, que fica no meio, né? Eu deixei exclusivamente para atender a população, que é das 8 ao meio-dia, das 14 às 17. É portas abertas, é participação popular. Mas a grande questão do Café com o Gessé é a oportunidade de eu poder ouvir a população. De você traz o sentimento da população para o seu gabinete. Os demais dias você vai fazer demanda na rua, fiscalizar obras, mas a quarta ficou. E essa abertura já tem anos já, e eu não, tipo assim, as pessoas já se acostumaram, já se habituaram, por quarta-feira o Gessé vai estar lá. E quando a pessoa chega, você dá atenção, você dá o retorno. E nem sempre é um retorno positivo, mas olha, tentamos aqui esse caminho, mas essa demanda não é possível pela Câmara Municipal. Pronto, você cumpriu o seu papel. Mas graças a Deus, na maioria dos casos, a gente consegue dar destino, orientar. E nessas conversas, nascem bons projetos. Sim. Né? Nascem ideias que podem mudar a realidade de muitas pessoas, como já aconteceu. E no dia a dia do café, o campeão é a saúde. É né? saúde. A saúde é um gargalo que não é um problema somente de Taubaté. Eu acredito que a maioria dos municípios do Brasil sofre com isso. Nacional, né? Entendeu?
Então, nós ficamos ali. E quando você recebe a população passa a dor, você sente a dor dela, então você começa a pôr em prática. A saúde vem, a questão do emprego, recebo muitas pessoas que querem oportunidade para a gente poder vir, indicar em algum lugar. Caminhar, né? Você entrou, Jéssica, num ponto crucial que eu quero abordar. Porque, às vezes, é visto com maus olhos a parceria público-privada. E vice-versa, privado e público. PPP. E isso é feito com transparência, feito com seriedade, né? Seriedade, comprometimento, dá para ser feito e dá para desmitificar. O que você pensa sobre isso, sobre esse PPP? E o café com o Gessé é intencional para rimar com o Gessé, o café. E também queria te parabenizar, porque já é difícil pra gente, como imprensa oficial, ter acesso aos políticos. Ter acesso a assessores. E a gente vê uma pessoa como você, com livre acesso, já no 3º mandato, sem vaidade, a gente fica muito feliz como população e também como imprensa, porque a população precisa estar junto de quem elegeu. Exato. E a maioria das vezes a gente, como veículo oficial de comunicação, a gente não consegue. Então a gente já imagina a dor que a população também tem. Se a gente, como veículo de comunicação, não consegue, imagine uma pessoa normal no dia a dia que não tem acesso direto a assessor, que não tem Ou pouca informação. Ou pouca informação. Então, a gente deixa esse agradecimento a você pela sua presença aqui e também de dar voz à população, aos anseios, tanto de elogio, ou então como de pedido. Às vezes a pessoa precisa ser escutada. Às vezes uma palavra, mesmo uma satisfação, já vai confortar o coração de uma pessoa. Então, Saber que alguém tem conhecimento da dor dela é muito importante. Então isso aí é muito importante, a gente reconhece isso e queria estar te parabenizando também. Eu agradeço, Sobral, Marcela, eu concordo muito com você nessa questão. Eu entendo o vereador Gessé falando, eu entendo sim. Quem nos colocou e deu oportunidade, no meu caso, do 3º mandato, foram 2.359 pessoas que confiaram o voto em mim, ok? Mas eu represento a cidade. Eu tenho demanda em vários bairros. Então, e eu entendo também que o vereador, ele é um funcionário público à disposição da população, para poder orientar, para poder representar, para interceder junto ao prefeito quando está com dificuldade. Você mostrar, porque o prefeito, sem os vereadores, ele pode caminhar 200 quilômetros, só para dar um exemplo. Mas com os vereadores, ele vai muito mais longe. Porque o vereador são os olhos do prefeito nos bairros, nas comunidades, nas bases. Então, é um conjunto, é um trabalho em equipe que tem que ser levado a sério, né? Então, o vereador, ele é um funcionário da população. E eu tenho esse entendimento. Meu celular hoje, com as tecnologias e das redes sociais, facilitou muito. Então, você tem que dar um retorno. A gente precisa respeitar que a pessoa não vai te procurar por coisas fúteis. Não vão, cara. Eles vão te procurar porque eles estão necessitando de algo que eles não estão tendo acesso. Exato. Se nós, pelo mandato, temos acesso, por que não atender quem confiou em você? Não, mas não votou em mim. Quem garante? Então, nós somos representantes da população. Os que votaram, obviamente, e os que não votaram, porque nós estamos ali, na casa do povo, para fazer esse trabalho. E a pergunta sobre o café para rimar... Foi o Ferrugem? Não, na verdade, foi... Eu queria ser minha mãe que colocou meu nome de Gessé, né? Porque Gessé e Taubaté... Você mesmo viu que o Luciano Hang, por causa disso, Gessé, Taubaté, é questão do português que ajuda. Porque os meus amigos, pares... com tudo, café, Gessé, Taubaté. Exatamente, ó. Os pares tentaram, mas não tinha Taubaté, mas não tem mais ninguém com ela. É só o Gessé de Taubaté, entendeu? Arrasou. E quanto à questão dessa parceria, como que você enxerga... Da PPP? Da PPP. Eu enxergo super tranquilo. Em Taubaté já tem um exemplo que deu muito certo. Claro que
Nada é unânime, né? Inclusive, a VP adotou uma praça pública junto à parceria pública. Ó, exemplos claros é isso. Ó, e parabéns para a VP que está acreditando na cidade e o momento que nós estamos vivendo, né? Ó, temos a maior PPP, que foi um contrato de 30 anos, na limpeza urbana, questão da coleta, poda, capina. Essa empresa cuida, né, da manutenção da cidade. E foi uma parceria público-privada. Na época, deu muito o que falar, mas hoje, se você pensar, Taubaté sem essa parceria, como é que a gente estava com a limpeza urbana? Perde muito. Entendeu? E sobre as praças, foi uma grande sacada do atual governo, que eu reconheço. Eu também vi humildade nisso, Sim. quando o prefeito propõe, né? Para que empresas possam adotar uma área, né? E contribuir com decreto, porque tem que ser pela lei, senão a gente não consegue fazer contrato de adoção. Ele mostra que ele quer ajuda, é um pedido de ajuda, mas formalizado, né? Quando ele põe um decreto para que tô abrindo para sua empresa, VP Cash, por exemplo, você vai pegar 2 praças, mas você vai ter a contrapartida também, e muito mais que isso, você está investindo na cidade que você acreditou. Exato. Então, é algo que a gente precisa reconhecer, que o atual governo... E a população só ganha. Foi um acerto, porque porque exatamente, a cidade ganha no final, e isso aí que importa. Exato. Gessé, a gente estava falando sobre, né, as demandas do café. Mas além das demandas do café, tem as brigas que você leva para o plenário. Que você leva para a Câmara. E a gente tem aí a pauta, que não tem como fugir dela, que é Zona Azul. Que hoje é o terror de todo taubatiano. Na verdade, é uma zona roxa, né? Tá um problema. Tá tendo Fala isso não, minha camisa tá roxa hoje. Vereador. Olha, infelizmente, a empresa que está atuando há muitos anos, que é a Starpar, eu fiz uma audiência pública, protocolei e aprovou. Infelizmente, por falta de respeito com a Câmara Municipal, ela não compareceu, mandou um aviso depois de expediente um dia antes, não tinha como desmarcar, e eu não queria desmarcar também, quis que adiasse, mas uma empresa que hoje tem o seu principal faturamento em arrecadação de regularização e não de horas estacionadas pela população, então tinha alguma coisa que está errada. Nós estamos de olho, não foi na audiência pública, nós estamos construindo uma convocação para essa empresa, porque primeiro você convida, ela não aceitou, agora você convoca. Exato. Que ela tem que ir, porque ela tem que primeiramente respeitar o cidadão taubatiano. E ela não está fazendo isso, tá deixando. Aliás, o que está mais faltando é o respeito com ela, da empresa para a cidade. Porque eu mesmo senti na pele. Hoje, você estaciona seu carro na Zona Azul, tem a tolerância de 10 a 15 minutos. Ela não respeita mais. Porque tem o Big Brother, que é o carro que passa. Você para o carro na Praça do Bom Conselho, na prefeitura. Se você, no trajeto, for no seu aplicativo, e o carro passa antes de você fazer ali, você já vai pagar R$12. Então, você imagina por dia quantas pessoas não pagam 12. Se não pagar dentro de um tempo, vai para 24. Então, virou uma fonte de renda que não é o correto, não é a prioridade. Já passei por isso. Então, todo mundo já passou por isso. Não, é uma pauta importante estar falando aqui. Eu tomei um susto e quando cheguei aqui na cidade. nós estamos, assim, atentos. Já fiz uma audiência pública, a empresa não respeitou. Agora nós estamos unindo os vereadores que todos recebem reclamação dessa empresa. Então nós vamos convocar a empresa e cobrar a prefeitura para ver se for o caso até rever o contrato com ela. Gessé, a gente falou aqui que você é um homem cristão e você Sim. compartilha, né, sua rotina nas redes sociais, você se posiciona. E como a sua escolha, o seu posicionamento cristão está ligado à sua questão profissional? Você diz assim, como eu trabalho isso... Seu posicionamento, Olha, Marcela, a minha campanha, a primeira, foi baseada, a minha base principal, meu eleitorado que puxa a campanha, a maioria dela está na igreja evangélica, né? Eu faço parte aí da igreja evangélica em Taubaté desde 93, quando eu já era maior de idade, né? Porque assim, enquanto criança fui,
Mas na adolescência, deu uma parada, mas quando eu tive entendimento, então em 93, no Parque Aeroporto, o bairro que eu cresci, é um bairro que eu tenho muita gratidão, Parque Piratininga, Vila Bela, Parque Bandeirantes, então foi onde eu vivi a minha infância. Sim. Então, e no Parque Aeroporto, aliás, a Igreja Assembleia de Deus do Parque Aeroporto está completando 40 anos esse ano de história, e eu me lembro da construção dela. Então, em 93, eu me converti de fato, porque eu já tinha consciência do que eu queria. Já era maior de idade, entendeu? Sim. Então, de lá para cá, é uma trajetória. E a igreja me ensinou muito. Eu aprendi muito. E sou muito grato a Deus por isso. E eu me posiciono exatamente por isso, porque claro que eu sou vereador que representa toda a cidade, né? Eu não sou um vereador que, não, eu só vou atender certo por não. Eu tenho que ter essa maturidade e atender toda a população. Mas tudo aquilo que eu acredito, que eu defendo, eu sempre coloco meu posicionamento por isso, para as pessoas saberem de onde eu vim, qual que é a minha origem, o que eu acredito. Sim. E eu defendo muito rede social, até na tribuna, para mostrar que a gente é verdadeiro. A gente trabalha muito a questão de... Por exemplo, na igreja evangélica, tem a Alfadete, a União Feminina da Assembleia de Deus de Taubaté, onde no último evento que teve na Avenida do Povo, coral de 1.700 mulheres. Muita gente. Sentadas e a arquibancada lotada. Então, por quê? Hoje no Brasil tem leis federais que garantem que o gospel, que o evangélico faz parte da cultura do Brasil também. Exato. Então, nós temos prerrogativa de sobra para poder levar para a rua, né? Algo que o Brasil é um país cristão, que está em crescimento, aliás. Então, a questão da fé é isso. Eu acredito em Jesus, a Bíblia é a minha bússola, que me orienta a minha fé. E não tenho problema nenhum com isso. Respeito meus colegas que não entendem assim, e eles respeitam. Sim. E é o respeito mútuo, né? Vivemos num país laico e a gente precisa ter o quê? O equilíbrio, a maturidade para poder... Eu não aceito o que o outro acredita, eu não aceito, mas o respeito vem em primeiro lugar. Esse é um elogio que eu já ouvi de terceiro sobre você em relação a isso. Quanto o seu posicionamento religioso não interfere nas suas relações, e isso é bem claro e bem nítido. Porque não adianta você põe uma capa... Acreditar na sua verdade e ela ser absoluta, né? Entendeu? E outra, se um dia a pessoa, poxa, começa a pensar, nossa, acho que eu vou com Gisela, como é que eu vou atrair ela se eu fico com preconceito, se eu não respeito? Então eu procuro andar assim. Ó, a partir do momento que a pessoa entende, né? Pô, o Gessé, ele não acredita naquilo que eu defendo, mas ele respeita, muda a história. Com certeza. Então, é muito sobre isso. Porque das bases do evangelho é amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que ter essa empatia, né? A gente precisa olhar para a pessoa e ver um ser humano. E ver uma pessoa que tem sentimentos, né? Tem pessoas que têm a vida dela e a gente não sabe da questão pessoal. Então, como um bom cristão, uma pessoa que tem Jesus como o seu norte, precisa ter atitudes como Jesus teve, entendeu? Sim. Gessé, olhando para toda a sua trajetória, desde o primeiro mandato até hoje, né? O que você considera que foi o seu maior aprendizado e o seu legado como representante do povo taubatiano? Olha, eu já estou no 9º ano, né? O primeiro ano do terceiro mandato que está acabando, está se fidando, já estamos em novembro. Exato. Então, passa muito rápido 4 anos, passa muito rápido. E o que eu mais aprendi, a política é assim, ó, são várias coisas. Um amigo meu, sempre o vereador Henrique Nunes, falava uma frase, essa eu aprendi antes de me tornar vereador, que é assim, que é um ambiente que não é fácil, né? Você tem 18 concorrentes, embora somos colegas, então é concorrente, porque a gente depende do voto. E às vezes você, no primeiro mandato, você tá aprendendo, você vai cometer erros, muitos acertos, tem algumas falhas, e às vezes você
a sua vida é exposta, ou se você é uma pessoa pública, né? E o que esse amigo falava? Olha, nunca tripudie na desgraça do outro, porque você pode ser o próximo. Então, se você não puder ajudar, não atrapalhe, não tripudie, respeite o momento. Isso foi um aprendizado importante. E também, na política, menos é mais. Entendeu? Você ter estratégia é importante, né? Você ter o respeito com os demais colegas é importante. Então, são aprendizados que a gente vai levando com o tempo. A gente está sempre aprendendo, né? Mas a questão de respeitar o momento ruim do outro, eu acho que é importantíssimo, porque você tá em pleno mandato, você pode ser o próximo. O Henrique sempre falava isso, coisa que eu guardo muito. E ter, cara, assim... Eu trabalhei com o vereador, né, em saudosa memória, eu sempre lembro dele, porque o amor que ele tinha pelas pessoas era impressionante, né? Isso fez muito bem pra mim, ter esse espelho, né? Que é o saudoso vereador Rodson Lima. Trabalhei com ele 4 anos. E nesses 4 anos foi um estágio para mim maravilhoso em poder ter o olhar humanizado para as pessoas. Então, para mim é isso, Sobrão. Para mim é isso. E a gente percebe, é nítido. Agora tem uma perguntinha capciosa pra gente finalizar. Tá jogando no meu peito, Marcelo. Essa é a do Sobral. Vai, Vamos lá, Sobral, então manda. eu queria, como a gente trabalha com encantamento aqui na revista e no podcast, eu queria que você contasse em primeira mão. Conta aí pra VP, Gessé. Conta aí, Gessé. Fala, meu irmão, qual é? Conta aí, Gessé, pra VP, o que você nunca contou na sua vida pública, expôs, ou que você pensa e que nunca teve oportunidade de expor, ou então algo que a gente comentou aqui, deixou de abordar aqui com você, algo que possa fazer a diferença ou que fez a diferença na sua vida e que você nunca teve a oportunidade de expor pra ninguém. Necessariamente a política ou não? Não, pode ser da sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida política. Algo que você nunca falou. Algo que você Gessé, nunca abre a falou caixinha e de Pandora. abre o coração É que pra a gente gente. fala bastante, né? Sim. Mas algo que de repente nunca foi a público. Olha, é uma coisa legal pra eu falar, que nem todos sabem, eu acho. Eu sou o 8º filho de uma família de 9. Somos 9 irmãos, né? E uma coisa que é muito gratificante pra mim Só um momento. É sobre meu pai. Meu pai, ele veio de uma pessoa jovem ainda, né? Veio tentar a vida aqui no Sudeste. Não teve estudo, não teve oportunidade de estudar, mas criou 9 filhos, deixou uma casa muito boa para minha mãe. Difícil. E é meu orgulho, meu pai. O senhor Fernando Dias batalhou muito. E eu gostaria muito que ele pudesse ter tido a oportunidade de me ver, o vereador da cidade, mas o plantio dele deu fruto. E por isso que eu levo muito a sério isso, entendeu? Fala sobre meu pai, a minha família, que é a minha base, minha mãe, que me amamentou por 4 anos. Até fiz uma homenagem pra ela esse ano. Cara, é sobre isso, é sobre família. Eu não costumo muito falar deles, né? Mas tenho meu filho Guilherme, de 20 anos, minha filha Giovana, de 12, minha esposa Roseli, que é uma companheiraça, todo o suporte. A gente costuma falar na igreja que todo grande homem, né? No passado se falava assim, por trás, todo grande homem tem uma mulher por trás, mas com o tempo foi corrigido isso, e graças a Deus que foi. É sempre ao lado do grande homem tem uma mulher, não é atrás, a mulher tá do lado segurando, e na maioria das vezes é a nossa base, entendeu? Então, agradeço a Deus pela vida da minha mãe, da minha esposa, das minhas filhas, né? Que tem a Natália também. Então, cara, foi isso que eu senti vontade de falar, né?
Era algo inesperado, não preparei também, mas lembrei do meu pai. Emocionou a gente também, Gessé. Sim. Não, lembrei do meu pai porque você imagina, sair de João Pessoa, né? Como diz antigamente, sem ele nem bem ele veio. Criou 9 filhos. Hoje, dos 9, nem todos tiveram a oportunidade de avançar nos estudos, mas todos bem, com a sua casa, com a sua família. Eu sou o 8º, o Lucas, que é o 9º. Tivemos um pouco mais de chance de estudar. E eu me tornar vereador de uma cidade de 320 mil habitantes. Meu pai tem uma história interessante, Marcelo. Nós somos em 9. A minha primeira irmã, Elídia, nasceu em Taubaté. Aí ele foi para Resende, onde eu nasci. Aliás, sou conterrâneo, né? Em Resende, nasceu mais 7, deu 8. Ele volta para Taubaté. Aí nasce o Lucas. Então é o alfa e o ômega. Ele iniciou em Taubaté, finalizou. Eu sabia que tinha uma pegada de carioca aí. Então, eu tenho só agradecer a Deus, cara, que se você vê a sua família bem balizada assim, por quê? Com toda a dificuldade de recurso financeiro que meu pai teve, ele sempre procurou dar uma orientação pra gente, de respeitar as pessoas, de lutar pelas suas conquistas, ser honesto. Então, ele teve a dificuldade sim, mas nos ensinou. Não aliviava muito, mas eu agradeço a Deus por ele ter sido firme para forjar pessoas boas, que o mar bravo é bom marinheiro, o mar calmo, marinheiro não vai ser bom. Então, eu agradeço a Deus por isso e é isso aí. Um abraço para toda a minha família. Pai, saudosa memória, foi o meu herói. E tenho hoje uma homenagem para ele, que eu consegui no primeiro mandato, é no bairro do Estoril que eu moro. Isso aí foi proposital. A Marcela conhece bem Taubaté, tem o túnel da Daruma, ali é João Dias, meu avô, pai do meu pai. E no Estoril, a hora que você vai subir no bairro, tem ladeira Fernando Dias. Qual que é o meu caminho? Ó, saí de casa de manhã, vou trabalhar. Passo no túnel João Dias. Tô voltando. Eu subo a ladeira Fernando Dias. Então, não tem um dia que eu não lembro do meu pai. Né? Porque eu chego em casa. E por que a ladeira? É interessante eu falar isso aqui. A ladeira, o início dela é João Pessoa. Nossa. João Pessoa. Aí vem Resende, Taubaté, Resende, Taubaté, estabilizou. Então, quando eu tô subindo a ladeira, eu sempre lembro disso. Porque ele veio. Passa um filme, né? Passa um filme. Lutou pela vida. A vida dele foi uma ladeira, literalmente, né? Com pouco recurso. Foi aposentado por invalidez muito jovem ainda. Então, tinha só um salário bem reduzido. Mas, em nenhum momento, ele desistiu, né? Então, eu só agradeço, é isso. Uma curiosidade, Gessé. Pois não. Você é o 8º filho e qual foi o dia que você nasceu? E o ano? Que isso, pô. Aí... Conta pra gente. Aí tu tá aprontando comigo, meu irmão. Imagina, que ninguém apronta. Olha, você é bom de história? Eu nasci um dia depois da proclamação da República. Nossa, então se a proclamação foi ontem e hoje... Solta a vinheta, produção! Solta a vinheta aí, produção. Ó, Pode na verdade, é dia 16, pô. É 16, pô. 16, A pô. gente vai pedir o quê? Um parabéns! Vamos pedir um parabéns, Gessé. Muito obrigado por ter Poxa vindo no vida, seu aniversário. E a gente que não poderia... presente, hein? Que honra pra gente ter poder estar esquecido com você isso, no seu no seu- dia, no seu Gessé. aniversário. E Obrigado. cantar esses parabéns pra você. A honra toda minha, gente. Olha, VPcast veio pra transformar a comunicação. Aí a produção, ó. Uau! Aqui a gente não deixa passar nada. Que isso, hein? Aí sim. Um bolo delicioso pra você, Gessé. Obrigado, gente. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Tem velhinha, produção? Tem velhinha, não tem mas tem velhinha. cenográfica. A produção coloca aqui. Velho. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Eu... Gessé nada! Tudo! Gessé! Ê! Parabéns, Deus Parabéns. abençoe. Viva Taubaté! Viva a Gessé! Faz um pedido aí, ó. E Faz um mentaliza pedido. que tem uma velhinha, Gessé. Já mentalizei. Amém.
E cadê? Vamos cortar o bolo. Vamos cortar o bolo. Enquanto você Guardanapos, corta o produção. bolo, tem que fazer. Veio. Aqui a equipe é multidisciplinar, GCA. Pô, Tramontina, hein? Corte rápido. Corte rápido. Deixa eu te perguntar. Faz eu queria que você, no dia do seu aniversário. Não força muito, não, Cabral. Desce Já tô emocionado. Um recado para os nossos ouvintes e o que você tem a falar pro próximo ano de 2026 e qual a expectativa que você tem pro avanço da nossa cidade aqui. Eu queria falar um pouco da revista. Pode falar, então. Que foi recentemente o lançamento. Dizer que é da importância. Às vezes, a sociedade acostumou muito com a onda digital e nós estamos percebendo o retorno, né, dessa mídia que faz tanta falta. Eu sou a embaixadora da bandeira da mídia off. Então... Vivendo no digital. Exatamente. Então, mas as pessoas começaram a sentir Vai falta. cortando, Gessé, vai cortando. As pessoas estão sentindo falta de folhear uma revista. Por quê? Porque acalma. Exato. Acalma, a pessoa senta no sofá, relaxa. E absorve muito mais o conhecimento. Gente, vocês não vão ter esse negócio de primeiro pedaço, não, né? Quebradinho. Aí. Show de bola. A voz. A Como voz é que é misteriosa. aquela voz lá Voz. misteriosa? Tem o Mr. M. Não é coisa de político não, tá, gente? Mas eu queria dar as boas-vindas à VPcast, né? E Muito S. ao Sobral. E em nome da VPcast e de todo o trabalho que vocês têm desenvolvendo, seja aqui no digital, seja na revista também, na gráfica, eu quero parabenizar também e te dar esse pedaço. Obrigado. Nosso, né, Marcelo? Pra blindar aí. Valeu. Muito bom. Depois a gente corta o resto, né, Marcelo? Exato. É só pra Ele vai fazer. pedir ajuda da produção. Nossa, Bom, uma delícia. Que delícia de episódio, que gostoso, episódio que tem bolo no final, gente, episódio que a gente se emocionou, episódio que a gente recebe um amigo, episódio que a gente recebe uma pessoa que a gente admira. Tô muito feliz, mais uma vez, mais um episódio entregue. Mais um entregue. Mais um. Eu também nóis. quero, pô. Opa! É isso. Pra você que chegou até aqui, já sabe, segue, ativa o sininho. Curta, deixa o seu compartilhe. like, curta, compartilha. Ativa o sininho, bora. Ativa o sininho, que é muito importante pro nosso trabalho. E claro, aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau.